Bora falar um pouco do setor bancário, reportagem recente. Quais os bancos que o Barsi tem investido hoje? E qual seria o melhor dentre os três investidos para se investir? Vamos mostrar também quanto que o Barsi ganhou de proventos nesses bancos. E ele ainda comenta, será que o Banco do Brasil é compra ou é hora de segurar? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então, nessa reportagem recente, eles destacam que os bancos são figurinhas no portfólio do Luiz Barsi. E num evento, ele revelou que hoje ele investe no Banco Banrisul e detém 2% de participação. Abre aspas, não é maior nem melhor que o Banco do Brasil, mas ele me paga dividendos trimestrais, coisa que o BB não paga. Outro ponto que ele lembrou é que o banco atua no estado do Rio Grande do Sul, estado que vive sempre de grandes problemas, ou por causa de estiagem ou por causa de excesso de água. Então ele destaca que ainda há 5 bancos estatais e o Banrisul é um deles. Outro banco que o Barsi tem investidos é o Santander, que ele também destaca que não é maior que o Banco do Brasil, mas paga dividendos trimestrais. Então ele destaca que o Santander tem compromisso de mandar dinheiro para a Espanha, já o Banrisul tem um compromisso de suprir os seus acionistas. E o último banco investido pelo Barsi é o Banco BMG, com uma fatia de 2% do total de ações. E falando um pouco do Banco Banrisul, ele detém cerca de 96 anos de história, conta com um valor de mercado de 4,4 bilhões, uma carteira de crédito de 64 bilhões e 151 bilhões de ativos totais. E hoje detém cerca de 9.300 colaboradores e 4,8 milhões de clientes. E realmente, como o Barsi já tinha destacado, a maior parte dos atendimentos do Banrisul é realmente no Rio Grande do Sul. Então hoje no estado ele detém 93% de cobertura própria e ele detém cobertura de 99% dos locais do PIB gaúcho, 493 agências, 902 correspondentes e 920 pontos de atendimentos, porém tem poucos pontos de atendimentos além do Rio Grande do Sul, 17 em Santa Catarina e 4 em outros estados. Falando um pouco da estrutura acionária do Banrisul, hoje cerca de 50,6% das ações encontram-se em circulação e 49,4% vai para o estado do Rio Grande do Sul, 151 mil acionistas, sendo 96,9% de pessoas físicas, 2,9% pessoas jurídicas dentro do Brasil e 0,2% de pessoas jurídicas estrangeiras. E um ponto de destaque é que tanto o estado do Rio Grande do Sul, que detém 49,4% das ações, quanto dos 151 mil acionistas, 97% são de pessoas físicas, contam com dividendos. Então esse é um ponto muito interessante, porque provavelmente o Banrisul deve pagar bons proventos para os próximos anos. E falando um pouco dos destaques do primeiro semestre de 2025, há uma leve distorção, visto que no primeiro semestre de 2024 houveram as chuvas no Rio Grande do Sul que impactaram diversos braços de atuação de empresas. Então percebam que no primeiro semestre de 2025 o lucro líquido foi de cerca de 619 milhões, uma alta de 42% nos últimos 12 meses. O ROI em 14,3%, o que cresceu em 5 pontos percentuais. A carteira de crédito de 64 bilhões, um acréscimo olhando ano contra ano de 17%. O Banrisul conseguiu 104 bilhões de captações totais, aumento de 11,3%. Margem financeira cresceu em 9,8%. O custo do crédito ficou praticamente em linha, olhando ano contra ano. E as despesas administrativas cresceram de acordo com a inflação, em torno de 5,2%. E falando um pouco da carteira de crédito do Banrisul, que olhando na ótica anual cresceu em 17%, então foi realmente um ótimo trabalho feito pelo banco, e eles conseguiram crescer olhando pela carteira comercial de pessoa física em todos os seus braços,
tanto no crédito consignado, cartão de crédito e débito, crédito pessoal, cheque especial e outros, e também alto crescimento na carteira de pessoas jurídicas, olhando em cartão de crédito e débito e também em outros. Outro ponto é que 71% da carteira do Banrisul é colateralizada, ou seja, detém garantia como forma de pagamento. Outro ponto que eu achei muito interessante é o custo de captação do Banco Banrisul, olhando na linha roxa a captação pela Selic e na linha em azul depósitos a prazos pela Selic. Hoje fica em 81,6% e 86,5% respectivamente. Então achei um bom ponto, visto que o Banco do Brasil consegue captar em torno de 75% a 80% da taxa Selic. E é nesse spread que o banco consegue manter receitas e margens, porque o banco pega emprestado com algumas pessoas e empresas e remunera a uma certa taxa e empresta para outras pessoas com um determinado juros. E esse spread seria a margem financeira, o ganho que o banco detém. Então, aparentemente, o Banco Banrisul tem feito um bom trabalho nesse quesito e a carteira do Banco Banrisul de captação saiu de 93 bilhões para 104 bilhões em um ano, uma alta de 11,3%. E realmente o Banco Banrisul paga dividendos de forma trimestral em março, junho, setembro e dezembro, e normalmente não demora muito no pagamento, de cerca de 10 a 15 dias já faz o pagamento após a Datacom. Porém, um ponto que eu quis chamar de destaque de atenção é que o Banco Banrisul vem mantendo o mesmo pagamento de proventos nos últimos 10 anos, muito parecidos. Então percebam que eu coloquei na ótica de dividendos pagos, ou seja, não em percentual, mas na forma em real. Então em 2015 o Banrisul pagou cerca de 90 centavos por ação e em 2024 o Banrisul também pagou cerca de 95 a 98 centavos por ação. Então não houve tanto crescimento assim, olhando nos últimos 10 anos. E dentre os bancos da Bolsa, olhando pelo indicador de preço sobre valor patrimonial, o Banco Banrisul deve ser o mais descontado, visto que o mercado tem um número mágico que bancos que entregam um ROI na casa de 15% tem que ser cotado por um preço sobre valor patrimonial em 1. Então, olhando por essa ótica, o Banco Banrisul ainda poderia dobrar na cotação, visto que tem entregue um ROI entre 14% e 15%. Porém, na média, o Banco Banrisul nos últimos 10 anos foi cotado por 0,66. E olhando o indicador de preço sobre lucro, hoje encontra-se em 5,15, o que parece ser um indicador muito positivo, muito baixo. Porém, na média, o Banco Banrisul foi cotado em 6,11, então não seria toda essa barganha assim. Agora falando um pouco do Santander, olhando o segundo TRI de 2025 comparando com o segundo TRI de 2024, uma receita total de 20,6 bilhões, uma alta de 3,3%. Resultado de provisões de devedores duvidosos aumentou em 16,4%. Um ponto positivo foi que as despesas gerais aumentaram em apenas 1,5%, enquanto a inflação no período foi em torno de 5%. E o lucro líquido gerencial aumentou em 9,8%. Um ponto de destaque é o ROI do Santander, que vem melhorando trimestre a trimestre. Então, olhando versus o segundo TRI de 2024, uma alta de 0,8 pontos percentuais, atualmente em 16,4%, e o custo de captação de crédito em 3,9%. Falando um pouco da qualidade da carteira do Santander, olhando o resultado de provisão para devedores duvidosos e o custo de crédito recorrente, o custo de crédito encontrava-se em 3,7% no segundo TRI de 2024 e entre o quarto TRI de 2024 e o primeiro TRI de 2025 entrou em vigor a legislação 4966, que teve que provisionar mais rapidamente créditos de devedores duvidosos. Então o Santander subiu de 5,9 bilhões de crédito para 6,8 bilhões. Porém, o custo de crédito não aumentou tanto assim, saindo de 3,7% para 3,9% da carteira total. E a inadimplência acima de 90 dias encontra-se bem controlada do Santander, em 3,1%, e houve até uma melhora, principalmente olhando para a pessoa física, que caiu de 4,2% para 4%, porém uma piora quando a gente olha no braço de pessoa jurídica.
E falando um pouco dos grandes números do Santander, hoje detém 1,2 trilhão em ativos totais, uma carteira de crédito de 676 bilhões. Percebam que já é um grande banco da Bolsa, visto que o Banrisul detém uma carteira de crédito de 64 bilhões, então seria mais de 10 vezes maior que o Banrisul. 644 bilhões em captação, um lucro líquido de 3,6 bilhões e hoje detém um valor de mercado na casa dos 110 bilhões. E um ponto que o Santander tem feito de uma forma muito positiva é a diversificação de receitas, principalmente nos últimos 2 anos, que teve um baque muito causado pelas lojas americanas. E agora o Santander tem tido um olhar especial para poder captar recursos com uma qualidade melhor e com maior diversificação. Então, olhando a carteira de crédito ampliada do Santander, 13% financiada ao consumo, 13% de pequenas e médias empresas, 35% de grandes empresas que normalmente detêm uma inadimplência mais baixa e 39% hoje detém pessoa física. E olhando a concentração de crédito, os 100 maiores detêm cerca de 19% da carteira, 50 maiores com 15%, 20 maiores com 10%, os 10 maiores detêm apenas 7% e o maior devedor da carteira hoje detém apenas 1%. Então, caso o maior devedor da carteira de crédito do Banco Santander não pagasse, desse o calote, haveria um impacto em apenas 1% da carteira de crédito total. E falando um pouco mais sobre os braços da carteira de crédito, olhando pelo setor de cartões, o faturamento saiu de 83 bilhões para 99,6 bilhões, que foi um aumento de cerca de 25%. No setor financeiro, em carteira de crédito, saiu de 67 bilhões para 87 bilhões, uma alta de 29%. 3,9 bilhões em consórcios aumentou para 5 bilhões. E no setor imobiliário, a carteira de crédito saiu de 57 bilhões para 69 bilhões, uma alta de 21%. E o Banco Santander paga proventos na forma trimestral em janeiro, abril, julho e outubro. E eu quis chamar outro ponto de atenção, mais uma vez coloquei na escala de reais pagos e não em percentual. E percebam que em 2015 o Santander pagou cerca de 1,55 a 1,60 por ação e em 2024 tornou a pagar o mesmo valor. Então, aparentemente, os dividendos não têm subido conforme se espera de bancos que detêm maior estabilidade. O dividendo subiu até meados de 2021 e atualmente o Santander tem colocado a casa em ordem, porém ainda não tem pagos bons proventos. E apesar da receita líquida ter aumentado nos últimos anos, saindo da faixa de 40 bilhões em 2010 e atualmente atingindo cerca de 150 bilhões, o lucro líquido não tem acompanhado, porque atualmente o lucro líquido do Santander encontra-se próximo da faixa de 2018. Consequentemente, isso se reflete tanto nos dividendos quanto no indicador de ROI da empresa. E isso também acaba se refletindo no preço da ação, que vem andando de lado nos últimos anos. Falando um pouco dos indicadores, olhando pelo PL do Santander, não estaria toda aquela barganha, visto que hoje encontra-se em 8,7 e a média da empresa foi de 9,38. E olhando pelo indicador de preço sobre valor patrimonial, a média da empresa foi de 1,17, então ainda teria um leve espaço de crescimento para poder retornar à sua média. E olhando pelo indicador do ROI, que hoje encontra-se em 16,4, ainda poderia chegar a um indicador de preço sobre valor patrimonial em torno de 1 a 1,1. E para finalizar, falando um pouco do Banco BMG, o indicador de ROI seria um dos indicadores que a gente mais olha no setor de bancos. E desde 2019, o Banco BMG havia traçado uma queda muito grande, saindo de 12,5% para 5,2%. Porém agora tem melhorado e tem tido uma alta absurda olhando por esse indicador, saindo de 5,2% em apenas 1 ano e meio a 2 anos em 14,3%.
E percebam a alta correlação entre o ROI e os lucros líquidos da empresa. Em 2019, em que o Banco BMG detinha um ROI ainda de 12,5%, deteve um bom lucro, porém depois o ROI começou a diminuir, consequentemente os lucros caíram e atualmente os lucros vêm aumentando novamente. E olhando apenas pela receita, vem conseguindo crescer ano contra ano. E para quem não conhece, o ROI relaciona o lucro líquido da empresa dividido pelo patrimônio líquido. E conforme nós podemos ver, então se o lucro líquido caiu de 2019 até 2022, consequentemente o indicador de ROI tende a cair. E um ponto muito interessante é que hoje o Banco BMG é quase uma empresa centenária, porque foi fundada em 1930 e em 98 entrou no setor de empréstimo consignado, em 2005 no setor de cartões de crédito, em 2016 fundou as franquias Help e o crédito pessoal, em 2016 também atuando na BMG Corretora, em 2018 virou um banco digital e em 2019 fez seu IPO. E desde 2023 também atua na BMG Seguradora. E falando um pouco dos resultados do segundo TRI de 2025, a carteira de crédito ficou praticamente estagnada no período de 24,3 bilhões para 24,7 bilhões. E hoje o Banco BMG detém uma margem financeira, já descontando o custo do crédito, de 10,7%. E olhando o resultado recorrente, conseguiu aumentar no segundo TRI de 2024, saindo de um ROI de 10,8% para atualmente em 14,3%. E o lucro líquido saltou de 105 milhões para 125 milhões. E o Banco BMG também tem conseguido melhorar a qualidade da sua carteira de crédito, visto que a inadimplência acima de 90 dias saiu de 4,6% para 3,8%. O índice de cobertura saindo de 110%, mesmo após a entrada em vigor da Resolução 4966, aumentou para 207%. A inadimplência em nível 3, que já seria praticamente o calote, saiu de 8,7% da carteira para atualmente em 6%. Então, quanto menor, melhor. E as despesas de provisões para devedores duvidosos de forma líquida, saindo de 5,6% para 4,6%. Falando um pouco da corretora e da seguradora do Banco BMG, saindo de 244 milhões em prêmios comercializados para 265 milhões, e a BMG Seguradora saiu de 86 milhões em prêmios emitidos para 112 milhões. E o lucro líquido que foi reportado por equivalência patrimonial para o Banco BMG ficou praticamente em linha com o segundo TRI de 2024, em 22 milhões. Outro ponto foi que em abril de 2025, o BMG anunciou a aquisição dos 40% restante da BMG Seguradora. Então, fazendo uma conta de padeiro, o lucro líquido tende a aumentar em 4,8% após essa aquisição. Consequentemente, isso poderia melhorar também os dividendos para os acionistas. Falando um pouco dos clientes do Banco BMG, hoje detém mais de 10 milhões de clientes, focado no público com mais de 50 anos e classes C e D. 71% dos clientes do banco detêm um crédito e 28% dos clientes detêm seguros. Outro ponto seria aquela venda casada por cliente, que em 2023 detinha em torno de 1,86 produtos do Banco BMG e atualmente conseguiu subir para 2,25 produtos do banco. Outro ponto é o aumento da eficiência do Banco BMG. Em 2022, o Banco BMG deteve uma margem financeira de 2,1 bilhões e as despesas com pessoal administrativo e operacional em torno de 1 bilhão e atualmente detém uma margem financeira de 2,9 bilhão e despesas com pessoal administrativo e outros de 1,1 bilhão. Então as despesas não aumentaram da mesma forma que as receitas, consequentemente houve um aumento na eficiência. E o Banco BMG paga proventos de ordem trimestral em abril, julho, outubro e dezembro. E esse foi um banco que me surpreendeu, porque apesar do IPO ter sido em 2019, aparentemente vem melhorando seus proventos.
e em 2025 encontra-se um pouco mais baixo, porque o Banco BMG ainda deve reportar mais 2 proventos, consequentemente ainda poderia melhorar e aumentar de uma forma mais estável. E na tabela abaixo eu quis mostrar uma estimativa de quanto que o Barsi poderia ter recebido de proventos apenas dessas 3 posições. Então o Banco Barrisul detém um valor de mercado de 4,7 bi e o percentual de 2% do Barsi seriam cerca de 95 milhões. Então deve ter recebido proventos nos últimos 12 meses na casa de 9,8 milhões. O Banco BMG, que detém um valor de mercado de 2,3 bi, o percentual do Barsi deve ficar na casa dos 45 bilhões e de dividendos deve ter ganho cerca de 4,8 bilhões. E o Santander, que já seria um gigante da Bolsa Brasileira, valor de mercado de 110 bilhões e apenas uma estimativa, porque o Barsi não falou quanto que ele detém do Santander. Então, se o Barsi detiver cerca de 0,5% de todo o valor de mercado, seria investimentos na ordem de 55 milhões e pode ter ganho proventos na casa dos 3,3 bilhões. Então, o percentual total do Barsi nessas 3 posições seria em torno de 196 milhões, ganhou cerca de 17,9 milhões em proventos, o que foi cerca de 1,5 milhão por mês apenas nessas 3 empresas. Então, realmente, esse investidor é muito pesado dentro da bolsa. E só para finalizar, será que para o Barsi hoje o Banco do Brasil é compra? Então ele destaca que essa não é a primeira crise que o BB passou. Em 94, a estatal chegou a ficar muito próxima de quebrar e foi salva por uma subscrição por meio de bônus patrocinado pelo governo. Então, abre aspas, hoje a estrutura do banco é totalmente diferente. Existem mecanismos que impedem a repetição daqueles erros, por isso considero que o Banco do Brasil é um papel que pode ser comprado. E ele também recorda que o valor patrimonial por ação é superior a R$ 30, enquanto a ação negocia a R$ 21 ou R$ 22. Então, para ele, o papel está barato e ele acredita que seja apenas uma fase. Em 2 trimestres, provavelmente o banco volte a entregar os mesmos resultados. Mas me conta aqui, pessoal, você tem investido em algum banco no momento? Quem me segue aqui no canal sabe que eu tenho investido muito nesse setor. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.